Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na Rádio Cidade de Caruaru, são 7h01. Agora, na Rádio Cidade, você ouve o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Sua melhor escolha em toda reforma ou construção. Sua casa é aqui. Segunda-feira, 14 de setembro de 2020, Raquel Lira confirma Rodrigo Pinheiro como vice-candidato à Prefeitura de Caruaru. Chapa foi lançada durante convenção do PSDB realizada na tarde deste domingo. Veiculação e divulgação de propaganda eleitoral só vão ser permitidas a partir do dia 27 de setembro. No caso do descumprimento à regra, a lei eleitoral prevê multa de até R$25 mil ou equivalente ao custo da propaganda. Tiago Nunes, prefeito de Agrestina, segue preso na penitenciária Juiz Plácido de Souza. Ele e o vice-prefeito, um secretário e mais 2 empresários suspeitos, segundo a Polícia Federal, de desvio de recursos públicos. Número de testagem para a Covid é ampliado em Pernambuco. Pessoas que moram com pacientes que tiveram a doença terão direito ao teste. Projeto de lei autoriza instituições públicas de ensino a produzirem materiais de combate à Covid-19. Segundo o projeto, ventiladores e insumos podem ser produzidos a preços abaixo do mercado. Pesquisadores criam um composto químico capaz de desativar o novo coronavírus no ambiente. Produtos desinfectam o meio ambiente por um período de tempo maior e não resseca as mãos nem as superfícies onde ele é aplicado. Começa cadastramento para artistas pernambucanos serem beneficiados pela Lei Aldir Blanc. O valor aproximado de R$74 milhões foi repassado pelo governo federal ao governo do estado na última sexta-feira. Inscrições abertas para o programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco. O programa vai selecionar candidatos para o curso de mestrado e doutorado ainda para esse ano. Fim de semana positivo para os times do estado. Náutico e Santa vencem, Sport empata com o Palmeiras pela Série A do Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Bom dia a todos. Muito bom dia para você. 7h03. A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco anunciou mais uma ampliação no protocolo de testagem para a Covid-19. Nos próximos dias, passarão a ter direito a realizar o teste do tipo RT-PCR aquelas pessoas que moram com pacientes com diagnóstico já confirmado da doença. De acordo com o secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo, o LACEN tem capacidade atual de processar 3.000 exames ao dia. Esse exame molecular, realizado com a coleta de material nasal e também da garganta, é considerado padrão ouro na detecção dos casos de infecção pelo novo coronavírus. Isso porque é capaz de detectar a presença do vírus na fase aguda, quando a pessoa tem a maior carga viral e, consequentemente, mais potencial de transmissão. E um projeto de lei em tramitação no Senado estende para as organizações sociais de saúde a suspensão emergencial de metas de prestadores de serviço do SUS. O projeto ainda não tem relator designado e data para ser votado. Assinado aí pelas senadoras Mara Gabrilli, Elisiane Gama e Leila Barros, o projeto de lei acrescenta dispositivo à Lei 13.992/2020 para incluir as OS na suspensão de obrigatoriedade na manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas aí pelos prestadores de serviços de saúde do SUS. De acordo com o texto da proposta, as organizações poderão renegociar as metas e os prazos do contrato de gestão, sem prejuízo do recebimento dos créditos orçamentários e das liberações financeiras programadas aí no cronograma do desembolso. Cerca de 10 milhões de brasileiros deixaram isolamento rigoroso em meio à pandemia entre o início de julho e a terceira semana de agosto, segundo o IBGE. Os brasileiros que diziam estar rigorosamente isolados somavam 41 milhões na semana de 16 a 22 de agosto, comparados a 51 milhões na semana de 5 a 11 de julho, uma redução de 9,7 milhões de pessoas. Somente entre a segunda e a terceira semana de agosto, o número de pessoas em isolamento rigoroso passou de 44 milhões para 41 milhões, queda de 2,8 milhões. Os números são da pesquisa PNA Covid-19, que busca identificar os efeitos da pandemia no mercado de trabalho e na saúde dos brasileiros.
Ainda na terceira semana de agosto, 87 milhões de pessoas diziam ficar em casa e só saírem em caso de necessidade, contra 86 milhões na semana anterior. Outros 76 milhões dizem que reduziram contato, mas continuam saindo de casa ou recebendo visitas, comparados a 74 milhões na segunda semana de agosto. Por fim, 4 milhões e meio diziam não fazer nenhuma restrição, patamar estável em relação à semana anterior. E o governo da Bahia anunciou a compra de 50 milhões de doses da vacina russa contra o coronavírus. Jorge Brandão tem os detalhes desse anúncio. O governador da Bahia, Rui Costa, anunciou a assinatura de um acordo de cooperação com o Fundo Soberano da Rússia para o fornecimento de 50 milhões de doses da vacina produzida pelo país, que é a primeira registrada contra a Covid-19. Na semana passada, o governador havia assinado um acordo de confidencialidade para ter acesso aos dados científicos da vacina desenvolvida pela Rússia contra o novo coronavírus. De acordo com os últimos estudos, as fases 1 e 2 da vacina russa mostrou eficácia de 100%. No entanto, cientistas afirmam que ela ainda precisa de mais testes. Jorge Brandão, Rádio Cidade. Todo mundo ouve. Obrigado, Jorge. E o Ministério Público de Pernambuco recomendou aos prefeitos de São Lourenço da Mata, Serrita, Cedro e Macaparana para observarem a legislação no uso da dispensa dos processos de licitação de contratos administrativos destinados ao enfrentamento da Covid-19, de maneira a evitar as irregularidades. O Ministério Público recomenda ainda a atenção à legislação para um melhor planejamento, monitoramento e fiscalização dos contratos decorrentes em um período com grave repercussão na economia. As promotorias de justiça locais seguem acompanhando o cumprimento das recomendações expedidas aos gestores municipais. Os documentos do Ministério Público estão alinhados com as orientações da nota técnica elaborada pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público. Na hipótese de sobrepreço em todas as propostas de contratação apresentadas decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação dos preços durante a situação de calamidade pública, o administrador público precisa observar que é possível efetuar a contratação desde que seja devidamente justificado, ou seja, não pense que você vai sair fazendo farra por aí com o dinheiro público, que as instituições estão de olho. 7h08. A partir da próxima quarta-feira, as unidades do Ministério Público de Pernambuco, que ficam nas regiões de saúde de Pernambuco 2, com sede em Limoeiro, e 12, com sede em Goiânia, iniciam a etapa preliminar de retomada das atividades presenciais. Os municípios da região 2 são Bom Jardim, Buenos Aires, Carpina, Cumaru, Feira Nova, João Alfredo, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Limoeiro, Nazaré da Mata, Orobó, Passira, Paudalho, Surubim, Tracunhaém e Vicência. Já os da região 12 são Goiânia, Aliança, Condado, Ferreiros, Itambé, Itaquitinga, Macaparana, São Vicente, Ferrer e Timbaúba. A retomada das atividades presenciais nas promotorias de justiça desses 25 municípios acontece no momento em que o Tribunal de Justiça de Pernambuco autorizou o retorno presencial das unidades administrativas e judiciárias integrantes da 2ª e 12ª Regiões de Saúde de Pernambuco, a partir do dia 16 de setembro. O secretário-geral adjunto da promotoria, Gustavo Lima, assegurou que equipamentos de proteção individuais, os EPIs e insumos necessários à garantia da segurança sanitária do ambiente de trabalho já foram comprados. A exemplo de termômetros, álcool em gel e álcool de 70%, máscaras e protetores faciais. A Coordenadoria Ministerial de Administração vai elaborar um plano para que todo esse material esteja disponibilizado para as referidas unidades ministeriais. 7h09. Vamos aos números da Covid em Caruaru e Pernambuco e também no Brasil. Caruaru registrou 2 novos casos da Covid-19 em 24 horas. Agora o total no município é de 7.734 casos. Segundo a Secretaria de Saúde, nas últimas 24 horas não foi registrada nenhuma morte. Então a cidade continua com 319 vítimas da Covid. Os recuperados chegaram a 7.301. Em Pernambuco foram 259 novas infecções. O total no estado agora é de 136.672 casos. Além disso, a Secretaria de Saúde de Pernambuco confirmou 22 novas mortes, totalizando 7.784 mortes no estado. Já no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são 4,3 milhões de casos, 131 mil mortes e 3,5 milhões de recuperados. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, promulgou leis que liberam 15 bilhões de reais para combater o coronavírus. Os detalhes na reportagem de Ana Rebeca Passos. O presidente
presidente do Senado, Davi Alcolumbre, promulgou 3 leis que abrem crédito extraordinário no valor total de 15,9 bilhões de reais para o enfrentamento da pandemia de coronavírus. As normas foram publicadas no Diário Oficial da União. As leis são resultado de 3 medidas provisórias aprovadas sem emendas por senadores e deputados. A primeira delas, a Lei 14.054 de 2020, decorre da MP 962/2020. O texto libera 418,8 milhões de reais para os Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e das Relações Exteriores. Do total, 6,3 milhões de reais vão para o programa Conecta Brasil e 120 milhões para a área de tecnologias aplicadas, inovação e desenvolvimento sustentável. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico fica com 226,5 milhões de reais, enquanto o Ministério de Relações Exteriores recebe 66 milhões de reais. A Lei 14.055 de 2020, decorrente da medida provisória 967/2020, abre crédito extraordinário de 5,5 bilhões de reais para o Ministério da Saúde. O dinheiro vai ser distribuído entre a Fundação Oswaldo Cruz e o Fundo Nacional de Saúde. Já a terceira norma promulgada, Lei 14.056 de 2020, também beneficia o Ministério da Saúde. São 10 bilhões de reais para o Fundo Nacional de Saúde aplicar em atenção especializada à saúde. A norma é decorrente da medida provisória 969/2020. Ana Rebeca Passos, Rádio Cidade. Todo mundo ouve? Obrigada, Ana, pelas informações. 7h12. O projeto de lei 1545/20 autoriza instituições públicas de ensino por meio de recursos e infraestrutura próprios a participarem na produção de equipamentos de materiais de combate à Covid, como respiradores, máscaras e álcool em gel, entre outros. O texto aprovado pelo Senado e em tramitação na Câmara dos Deputados altera a Lei 13.979/20. Essa norma dispõe sobre medidas para enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus. O Congresso Nacional reconheceu o estado de calamidade no país. Segundo o autor do projeto, o senador Veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, é importante o reconhecimento às instituições de ensino superior que poderiam estar produzindo respiradores, ventiladores e insumos a preços bem abaixo em comparação aos do mercado. 7h03. Pesquisadores vinculados ao Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais criaram um composto químico capaz de desativar o novo coronavírus no ambiente. Chamado de Inib41, o produto tem como base o nióbio e, ao contrário do álcool em gel, desinfecta o ambiente por um período de tempo maior e não resseca as mãos e as superfícies onde é aplicado. A marca já está registrada e o composto está em processo de análise pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPE. O Inib41 foi criado por pesquisadores da startup Nanob, instalada na Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica da Universidade Federal de Minas Gerais, com apoio de empresas privadas. Minas Gerais tem as maiores reservas de nióbio de todo o mundo. A maior parte do elemento está localizada em Araxá, no Alto Paranaíba, mas também há reservas em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, Nazareno, no Vale Central, e Itapira, no Alto Paranaíba. Ou seja, mais um caso de balbúrdia aí das universidades federais. 7h14. De acordo com a pesquisa realizada pela Universidade de Yale, alguns sintomas como dor de cabeça, confusão e delírios podem ser resultado de uma invasão direta do coronavírus no cérebro. Embora a pesquisa ainda seja preliminar, traz novas evidências para apoiar o que até agora era apenas uma teoria não comprovada. Segundo o imunologista da universidade é responsável pela pesquisa, o vírus pode se duplicar dentro do cérebro e a presença priva as células cerebrais próximas de oxigênio. A frequência com que essa situação acontece ainda não está clara. O chefe do Departamento de Neurologia da Universidade da Califórnia elogiou as técnicas usadas no estudo e destacou que compreende que existe ou não uma participação viral direta no cérebro e é extremamente importante. Os médicos até agora acreditavam que as consequências neurológicas observadas em aproximadamente metade dos pacientes hospitalizados com Covid poderiam ser resultado de uma resposta imunológica anormal, a tempestade de citocinas que causavam inflamação no cérebro em vez de uma invasão do vírus no cérebro. 7h15, a Fundação Martiniano Fernandes está com seleção aberta para mais de 60 vagas profissionais para o Hospital Eduardo Campos, da Pessoa Idosa do Recife.
com disponibilidade de vagas para os níveis superior, médio e técnico. As inscrições podem ser realizadas de 3 a 8 de setembro. Para participar, os interessados devem se cadastrar ou atualizar o currículo na guia de trabalho conosco no site da Fundação Martiniano Fernandes, que é o www.fpmf.org.br. Depois, o candidato só precisa fazer login, clicar no botão Participe dos processos seletivos e seguir as orientações para concluir a inscrição no processo. Após o encerramento do período de inscrições, o setor de seleção e treinamento da Diretoria de Recursos Humanos vai realizar a primeira fase do processo seletivo, uma triagem curricular e, posteriormente, uma convocação por e-mail para a segunda fase da seleção. Nenhum contato será feito por telefone, pelo WhatsApp, enfim. Por isso é importante que o candidato esteja com os dados atualizados. No site da Rádio Cidade você verifica as vagas, né, e cada área que o hospital está precisando. 7h16, vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Jornal da Cidade. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Sua melhor escolha em toda reforma ou construção. Sua casa é aqui. Na Casa Nova tem. Preço baixo de verdade? Na Casa Nova tem. Variedade e qualidade? Tem. Piso marmorizado branco 46 por 46 extra 22,90 à vista. Porcelanato 58 por 58 Pamesa 27,90 à vista. Massa corrida PVA 25 quilos balde só 33,90. Tinta Souvenir Glazurite Fosca latão cor branca 112,90. Faça suas compras também pelo site casanova.com.br com ofertas exclusivas. Na Casa Nova tem. Variedade e preço baixo? Tem. Casa Nova Construção. Sua casa é aqui. Todos nos sentimos inseguros neste momento. Com quem trabalha nas eleições não seria diferente. A Justiça Eleitoral tem a maior consideração por você, mesário voluntário. Vai oferecer toda a segurança para que você exerça essa função importantíssima para a nossa democracia. Seja um mesário voluntário. Se você não faz parte do grupo de risco para o coronavírus, entre no site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado e veja como fazer sua inscrição. Você receberá tudo o que a lei prevê: alimentação, folgas, treinamento online, equipamento de proteção e materiais para esterilização. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Sismuc Regional, Trabalho e Luta. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Telefone 81 3723 6542. Futebol na cidade. Pronto, torcedor. Eu sou o Eri Santos. E a gente se encontra no Futebol na Cidade de segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. A gente espera você. Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo. Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na Rádio Cidade Caruaru, são 7h20. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Sua melhor escolha em toda reforma ou construção. Sua casa é aqui. 7h20, estamos de volta com o Jornal da Cidade. Morreu o vice-prefeito de Salgueiro, Francisco Sampaio. Os detalhes com Scarlett Lima. Francisco Sampaio, vice-prefeito da cidade de Salgueiro, que fica no sertão de Pernambuco, morreu em decorrência de complicações pulmonares causadas por uma pneumonia. Ele estava internado na UTI do Pronto-Socorro São Francisco desde o dia 17 de agosto. Francisco estava exercendo seu primeiro mandato na prefeitura de Salgueiro e atuava como vice-prefeito do Democratas,
chapa encabeçada pelo prefeito Clebel Cordeiro. Salgueiro decretou o feriado municipal e luta oficial de 7 dias. Scarlett Lima, Rádio Cidade. Obrigada, Scarlett, pelas informações. 7h21. Falar sobre eleições 2020. O PSDB de Caruaru realizou na tarde desse domingo a convenção para homologar os nomes de Raquel Lira e Rodrigo Pinheiro para disputar a reeleição para a Prefeitura de Caruaru. Devido aos protocolos de saúde, a convenção foi restrita a menos de 100 pessoas. Mário Flávio acompanhou a convenção e traz os detalhes para a gente. Na tarde desse domingo, a prefeita Raquel Lira confirmou que não apenas ela, mas o vice-prefeito Rodrigo Pinheiro também vai disputar a reeleição. A convenção foi marcada pela presença de aliados, também de deputados estaduais que vieram até Caruaru, e ratifica aí o nome de Raquel, que falou à imprensa sobre essa decisão. Não só de ela se manter candidata, mas também de ter como vice, mais uma vez, Rodrigo Pinheiro. Confira. Rodrigo foi um companheiro leal, nos ajudou na construção da composição de 2016, que nos fez a campanha vitoriosa e chegar à Prefeitura de Caruaru. Foi um companheiro leal no trabalho e hoje a gente está repetindo a dobradinha, vamos às ruas pedir mais uma vez a confiança do povo de Caruaru para continuar fazendo a nossa cidade avançar rumo ao futuro. Rodrigo, você já esperava ser mantido, e para você o que é ir para essa nova disputa? É verdade, faz parte do processo político essa especulação em torno da mudança de um vice, principalmente de um governo que vem sendo bem avaliado, dando certo, mas a gente continua tranquilo, trabalhando e sabendo que muito foi feito por Caruaru e pode ser feito muito mais, e é por isso que a gente aceita de novo o desafio. Existe essa reciprocidade por parte da prefeita, da minha parte, de lealdade, de solidariedade e de certeza que o trabalho está sendo bem feito e que a gente pode fazer ainda mais. Após conversar com a imprensa, a prefeita Raquel Lira partiu para o momento que oficializou a candidatura dela e de Rodrigo Pinheiro à reeleição. 12 partidos fazem parte aí dessa composição. São eles: PSDB, que é o da prefeita Raquel, Democratas, Cidadania, PTB, PL, Podemos, PMB, Avante, PSC, Patriota, PMN e o PRTB. O número de partidos é o mesmo que ela conseguiu no segundo turno em 2016 e vai render um bom tempo de guia no rádio e na TV para a candidata Raquel Lira. O mais importante aqui é uma aliança não em torno de projetos pessoais, de cargos ou de alianças que são meramente eleitorais. Nós estamos aqui em torno de um projeto de futuro para a cidade que já começou. Nós podemos avançar nas mais diversas áreas, na educação, na saúde, no investimento na periferia da nossa cidade, no bem-estar para a população que vive na zona rural do nosso município. E agora, esses 12 partidos que hoje, ao longo dessa semana e até o próximo dia 16, confirmarão o compromisso em renovar esse trabalho, esse pacto com a população de Caruaru, vão com a gente caminhar até o dia 15 de novembro nessa campanha. Muito bem, Renata. E lembrando que as demais convenções, algumas foram modificadas e outras vão ser realizadas também a partir de hoje. Vou passar para vocês agora. Tá? A do PSD, que homologa o nome de Rafael Delon para a eleição para prefeito, vai ser hoje à noite às 7 horas no Teatro João Lira Filho. A do PT, que estava marcada para ontem, foi adiada para amanhã. Tá? Então aumentou a especulação aí que o PT pode de repente ingressar na Frente Popular. A do MDB, que tem como pré-candidato o deputado Tonegel, que muitos já colocam como fora da disputa, vai ser realizada na quarta-feira, assim como a do PDT, do deputado Zé Queiroz, e também do PSB. Esses três partidos podem caminhar juntos. A dúvida é, será que Zé Queiroz vai encabeçar uma chapa com Toninho Rodrigues? Os três partidos poderiam ter candidatos? Será que vai ter composição? Lá no Recife, ontem foi anunciado que o PDT vai indicar a vice na chapa do João Campos. É a ex-vereadora do Recife, Isabela de Roldão, alinhada de primeira ordem do deputado federal Volney Queiroz. Então isso significa que o acordo aqui em Caruaru entre PSB e PDT já está selado. Falta saber agora se o MDB também vem fazer parte. E na quarta-feira também vai ter a convenção do partido UP, que vai homologar o Rafael Vanderlei e a Valéria Pires como os pré-candidatos. Então daqui para lá vai ser um show de especulação. E ainda hoje no Manhã Cidade, também no Debate Cidade, a gente vai detalhar melhor como foi essa convenção
da candidata à reeleição Raquel Lira. 7h26. De acordo com o novo calendário eleitoral, que teve modificações em decorrência da pandemia do novo coronavírus, somente a partir do dia 27 de setembro é permitida a veiculação e divulgação da propaganda eleitoral. Por causa disso, o Ministério Público Eleitoral, por meio das promotorias eleitorais de São José do Belmonte, Quipapá, São Benedito do Sul, Panelas, Exu, Moreilândia e Bimirim, recomendou aos dirigentes de partidos políticos que orientem os filiados a não violarem as regras da propaganda eleitoral, principalmente a prática de propaganda antecipada. A recomendação também é válida para pré-candidatos e eleitores como um todo. A lei eleitoral prevê multa no valor de R$ 5.000 a R$ 25.000 ou equivalente ao custo da propaganda. No caso do descumprimento, a regra. Ainda segundo a legislação, pedidos explícitos de voto, ainda que subliminares, que impliquem ônus financeiro ou que recorram a formas de publicidade não admitidas para o período da campanha, são proibidos. Os pretensos candidatos, aspirantes a pré-candidaturas e os eleitores em geral devem também respeitar todas as medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, especialmente durante a realização de prévias partidárias e reuniões para divulgar ideias, objetivos e propostas políticas. Na teoria, né? Porque na prática o que a gente está vendo é uma farra, principalmente nas cidades do interior. Ontem em Custódia teve um evento enorme, em Catende também e por aí vai. 7h27. Caso seja aprovado, um projeto de lei pode obrigar políticos eleitos a fazer exame toxicológico antes de assumirem funções. Robson Nielsen explica pra gente como seriam feitos esses exames. O projeto de lei 4.224/20 torna obrigatório a realização de exame toxicológico para detenção de uso de substância entorpecentes ou que cause dependência física ou psíquica, como requisito prévio para detentores de cargos eletivos assumirem suas funções. O autor da proposta é o deputado Marcelo Brum, do PSL do Rio Grande do Sul. Ele afirma que a legislação vigente não considera crime a mera utilização dessas substâncias, mas sim o seu porte. Pelo texto em análise na Câmara dos Deputados, se o resultado do exame for positivo, será considerado licença para o tratamento de saúde ao agente público, que somente assumirá o exercício de suas funções após plena recuperação, comprovada por perícia oficial. Robson Nielsen, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada. 7h28, Mário. Isso mesmo. Olha, segue na penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, o prefeito de Agrestina, Tiago Nunes, do MDB, e o vice-prefeito Zito da Barra, o secretário de administração e um empresário. Os 4 e mais uma mulher que está na colônia penal feminina de Buíque foram presos durante a terceira fase da Operação Pescaria da Polícia Federal, deflagrada na última quinta-feira. A investigação iniciada em 2018 após apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de desvio de recursos públicos lá na Prefeitura de Agrestina. A defesa do prefeito Tiago Nunes disse em nota que a Polícia Federal em Caruaru estaria dificultando o acesso aos autos da investigação e já levou ao conhecimento do desembargador federal Edilson Nobre sobre essa ilegalidade que está impedindo a atuação da defesa técnica do prefeito de Agrestina. Já a Polícia Federal informou que cumpre rigorosamente todas as exigências legais dentro do processo democrático de direito. Às 10 da manhã de hoje, a defesa de Tiago Nunes deve conceder uma entrevista à imprensa sobre o assunto lá no Recife. E hoje, a Câmara Municipal vai convocar uma reunião extraordinária para informar oficialmente aos vereadores o afastamento do prefeito e vice, para em seguida declarar a vaga em aberto dos cargos e marcar a posse do presidente da Casa, Dilson Tavares, para assumir a chefia do Poder Executivo de Agrestina e do vice para presidente do Poder Legislativo. Ô, Renato, sabe o que é curioso nesse caso aí? É que o presidente da Câmara assumindo, ele pode ter um problema jurídico em disputar a reeleição para vereador. Porque ele, enquanto prefeito, ele não poderia disputar essa eleição sem se afastar do cargo. Olha, é uma história complicada isso aí. Talvez ele não queira assumir. E fica aquela história sem função na prefeitura. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.
Olha, em decreto publicado no Diário Oficial do Estado, o governo de Pernambuco declarou situação anormal, caracterizada como situação de emergência em 55 municípios do sertão afetados aí pela seca. De acordo com o decreto, o laudo segue resultado de parecer técnico elaborado pela Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco, a CODECIP. A situação de emergência vale por 180 dias, contados a partir da data do decreto, que foi o dia 10 de setembro. Os órgãos estaduais localizados nas 55 cidades abarcadas pelo decreto devem adotar as medidas necessárias para combater a situação de emergência pela estiagem. Órgãos municipais devem trabalhar em parceria. O decreto ainda considera a previsão de redução das chuvas para os próximos meses, assim como a queda das reservas hídricas de superfície no sertão. O texto é assinado pelo governador Paulo Câmara e entre as cidades citadas no decreto estão Arco Verde, Custódia, Manari, Petrolina e Salgueiro. Após zerar o imposto de importação do arroz para ajudar a reduzir a pressão inflacionária, o governo Bolsonaro avalia como medidas voltadas aos materiais de construção, caso os preços não voltem a patamares considerados razoáveis até o final desse ano. Desde o fundo do poço da pandemia em maio, os insumos da construção registraram altas enquanto o setor esboçam a retomada. Em agosto, o tijolo subiu 9%, depois de uma alta de 4% em julho. Com o cimento, os preços se elevaram 5% no mês passado, ante 4% em julho. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia está monitorando o sobe e desce de preços com atenção. Para a pasta, a alta ocorre no momento em que diversos setores, principalmente a construção civil, dão sinais de recuperação. Depois de móveis e eletrodomésticos, as vendas de materiais de construção foram as que registraram maior crescimento, 22% em relação a agosto do ano passado, segundo pesquisa de comércio do IBGE. Entre julho e agosto deste ano, a inflação da construção civil, divulgada pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, saltou de 3% para 3,78%. Muito bem, e os abalos sísmicos registrados em Caruaru nas últimas semanas levaram os especialistas no assunto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte a fazerem uma visita aqui na nossa cidade. Os sismólogos foram à estação de monitoramento realizar manutenção do aparelho e devem implantar um outro em breve. Acompanhe na reportagem de Alex Murphy e Scarlett Lima. Os sismólogos chegaram à estação sismográfica de Caruaru por volta do meio-dia. De acordo com o geofísico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, Eduardo Menezes, a visita já estava programada devido a inúmeros abalos sísmicos registrados nos últimos dias em Caruaru. A princípio já existia um plano de visita de manutenção e calibração do equipamento, né? Além disso, a gente já vem acompanhando a atividade desde o início do mês passado. O fenômeno existe, né? Não preocupa porque a intensidade é muito pequena, mas é importante que a população saiba que existe um acompanhamento, seja da Defesa Civil, seja do grupo de pesquisa da UFRN, né? Preocupado em dar essa informação correta, né? Ainda segundo Eduardo, essa frequência de tremores de terra na cidade já era esperada. Essa região, historicamente, ela já tem recorrência de tremores no passado até recente, né? E a frequência ela é dada é um período que a gente chama de enxame sísmico, que se manifesta, pode durar semanas, meses, até anos, né? E Caruaru não é diferente. Se as pessoas mais velhas, não precisa ser tão velhas, elas já observaram que no passado a recorrência foi semelhante. Você tem um início, um tremores de baixa intensidade, você tem um aumento durante um tempo, depois ela tende a decair essa atividade e passa a ter registro, mas não sentido mais pela população. A estação sismográfica de Caruaru, ela fica localizada na comunidade de Lagoa do Baixio, zona rural do município. Mas de acordo com o geofísico Eduardo Menezes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, há possibilidade de outras estações como essas também serem instaladas em outros pontos da cidade. Mesmo com a possibilidade de mais registros de tremores na cidade, o coordenador da Defesa Civil de Caruaru, Kleber Alexander, disse que a população não tem por que temer. O episódio que teve maior frequência, maior intensidade, quer dizer, foi de 2,5, então é pequeno, né? Dos relatos históricos que nós temos em avaliações, não só no Brasil, mas em outros países. Episódios sísmicos que têm probabilidade de provocar danos são a partir de 4,0, né, na escala Richter. Nós estamos em 2,5, então a gente tem uma margem de segurança aí, mas de toda forma nós estamos investigando, estudando, analisando. Ainda segundo Kleber Alexander, há um monitoramento de possíveis locais onde os tremores são mais fortes na cidade.
Possivelmente vamos ampliar a rede sismológica de Caruaru para que a gente identifique de fato os epicentros e a gente faça um estudo dessa área juntamente com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde está o laboratório de sismologia, os especialistas da área, para que a gente entenda o que está acontecendo em nossa cidade, para que a gente possa continuar trazendo informações concisas e manter a população numa situação de tranquilidade. Então tá aí, né, Renato? Tranquilidade, essa é a palavra, segundo os especialistas aí em abalos sísmicos. Muito bem, 7 horas e 36 minutos. Um projeto de lei quer autorizar o pagamento no mês de dezembro de cada ano do abono de até um salário mínimo à pessoa com deficiência e ao idoso com mais de 65 anos que recebam o benefício de prestação continuada, o BPC. Segundo o texto, que está em análise na Câmara dos Deputados, o valor do abono será proporcional ao número de meses de recebimento do benefício, sendo considerado mês completo após 16 dias. O benefício de prestação continuada garante um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não ter como prover a própria subsistência, ainda que com o apoio da família. Muito bem, 7 horas e 36. Olha, pelo texto, os beneficiários deverão estar registrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, identificados como integrantes de família de baixa renda, ou seja, aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou com renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Conforme a proposta, não estarão incluídos no cálculo rendimentos recebidos de programas sociais. 7 horas e 37 minutos. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Jornal da Cidade. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Sua melhor escolha em toda reforma ou construção. Sua casa é aqui. Caruaru agora conta com uma loja Brisanet novinha. A banda larga líder em satisfação no Nordeste agora está localizada na Avenida Agamenon Magalhães, 585, bairro Maurício de Nassau. Nossos profissionais estão prontos para te receber. Venha conferir nossos planos e vantagens exclusivas. Ligue 0800 281 3017 ou acesse brisanet.com.br. Em Caruaru, internet é com a Brisanet, levando o mundo até você. Unicompra Bem. É dia da carne no Unicompra. Cortes selecionados para você. Confira. Unicompra Bem. Carne bovina colchão mole o quilo R$ 32,90. Carne bovina paleta sem osso quilo R$ 28,90. Carne bovina chambario com osso o quilo R$ 19,90. Filezinho de frango Seara o quilo R$ 10,99. Galinha Madaló com miúdos congelado quilo R$ 5,99. Batata Mr. Freeze 2 quilos R$ 18,90. É dia da carne no Unicompra. Aqui tem qualidade, aqui tem preço baixo. Vem! Unicompra Bem. Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem tá falando é Neymar e toda segunda-feira a gente tem um encontro marcado aqui na coluna Moneiro Manhã Cidade. A gente fala sobre investimentos e educação financeira. Contamos com a sua audiência aqui na Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Na Rádio Cidade são 7 horas e 39 minutos. Já estamos de volta com o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. E Casa Nova Construção. Sua melhor escolha em toda reforma ou construção. Sua casa é aqui. Estamos de volta com o Jornal da Cidade. No fim da tarde de ontem, um motociclista que seguia na BR-232 invadiu a pista contrária, batendo em uma carreta. O impacto da batida fez com que a moto ficasse embaixo da carreta e os dois veículos pegaram fogo. O condutor da moto caiu na pista já sem vida. O motorista da carreta não apresentou ferimentos. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Caruaru. Um acidente feio, né? Muito feio.
Olha, atenção agora para um novo golpe na praça. Criminosos estão enviando e-mails para pessoas alegando ser procedimento de segurança obrigatório da Caixa e ameaçando suspender totalmente serviços relacionados ao banco. Os detalhes com o repórter João Neto, que conversou com um representante da Polícia Federal e faz alertas aqui às pessoas. Confira. A Polícia Federal está alertando para um novo golpe que está sendo enviado para o e-mail das pessoas, se passando por um procedimento de segurança da Caixa Econômica Federal. Por meio da mensagem, os criminosos informam que o acesso às contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, e as contas do Auxílio Emergencial poderão ser suspensas por meio de caixas eletrônicos e de Internet Banking. Nós conversamos com o assessor de comunicação da Polícia Federal em Pernambuco, Giovanni Santoro, que vai explicar os detalhes deste golpe. A mensagem enviada pelos criminosos informa que a Caixa Econômica estaria utilizando um procedimento de segurança devido ao aumento de fraudes em agosto de 2020 e que este procedimento é obrigatório e que, se não for feito dentro de 24 horas após o recebimento do e-mail, os acessos a caixa eletrônicos, FGTS, auxílio emergencial e Internet Banking serão totalmente suspensos. Temendo perder o acesso às vantagens financeiras oferecidas pelo governo, muitos usuários não pensam duas vezes e clicam nesses links e, ao fazer isso, o celular ou o computador são infectados com programas maliciosos que vão capturar informações pessoais como fotos, vídeos, mensagens, dados pessoais, números de contas bancárias, cartões de crédito, senhas, e com todas essas informações, os bandidos fazem saque nas contas correntes, no auxílio emergencial, compras com cartão de crédito pela internet, abrem empresas fantasma, causando vários prejuízos financeiros para as pessoas. O assessor da Polícia Federal passa agora algumas orientações para que as pessoas evitem cair neste tipo de golpe. Primeiro, nunca clique em links e nem em botões para instalações de qualquer dispositivo enviados por e-mail sob hipótese alguma. É sempre melhor deletar da sua caixa de e-mail. Segundo, sempre verifique no site oficial ou entre em contato com o banco e pergunte se de fato existe alguma pendência ou informação que precise ser atualizada em sua conta bancária ou cadastro. Nesse caso específico, a Caixa Econômica já alertou que não envia mensagem de texto pedindo dados, senhas ou informações pessoais dos beneficiários e que não envia links por e-mail para atualização de qualquer sistema de segurança ou verificação de cadastro. Via de regra, isso é feito no site oficial ou pelo próprio aplicativo quando ele precisa fazer algum tipo de alterações ou mudanças para o tornar mais seguro e completo. Terceiro, não compartilhe links duvidosos com seus contatos sem antes saber se são autênticos. Você pode estar sendo usado por bandidos para espalhar o golpe e prejudicar outras pessoas, inclusive seus parentes. Quarto, cuidado com o imediatismo de mensagens tais como: sua conta será bloqueada se não fizer o procedimento de segurança hoje. Quase sempre, tais conteúdos querem fazer com que as pessoas não pesquisem a veracidade na página oficial do banco ou dos órgãos oficiais. Quinto, nunca preencha nenhum cadastro, formulário ou pesquisa fornecendo seus dados financeiros ou pessoais através de links enviados pelo e-mail, tais como senha de banco, cartão de crédito, conta corrente, benefício e dentre outros. A Polícia Federal explica também como proceder se a pessoa tiver sido lesada por esse golpe. Deve procurar imediatamente uma delegacia mais próxima de sua residência para prestar um boletim de ocorrência policial, a fim de que tais criminosos possam ser identificados e presos. E caso o seu celular tenha sido invadido por programas maliciosos, seus dados pessoais estão fragilizados e sua vida financeira está correndo riscos. Por isso, se faz necessário a análise por parte do especialista em informática para que medidas de segurança sejam adotadas. Muito bem, reforçando para os nossos ouvintes, jamais clique em algum link que você não saiba de onde ele veio, mesmo que seja enviado por e-mail ou por aplicativos de mensagens. João Neto, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigada, João, pelas informações. 7 horas e 45 minutos. Até o dia 30 desse mês, a Faculdade Uninassal Caruaru realiza diversos serviços gratuitos para o evento Setembro Amarelo no Caruaru Shopping. A atividade segue o horário de funcionamento do centro de compras de segunda a sábado, das 10 horas da manhã às 10 horas da noite e aos domingos, do meio-dia às 8 horas da noite. Cursos de todas as áreas ofertadas pelas instituições
Humanas Saúde e Exatas estarão presentes ofertando os serviços e atividades como plantão psicológico, plantão social e plantão jurídico. Um estudo do Departamento de Estratégia Industrial e Negócios, o BEIS, do Reino Unido, apontou que energias renováveis podem ter custo igual e até menor do que as opções fósseis. O relatório ainda identificou as energias eólicas e solar como o melhor investimento para o futuro. Durante muitos anos falou-se que tais alternativas eram sustentáveis, porém muito mais caras do que as fontes de energia fóssil. No entanto, o custo sofreu reduções graduais e atualmente essa afirmação se tornou obsoleta. Em 2016, as energias renováveis eram 23% mais baratas do que em 2013. Agora a diferença é ainda maior, 47% em comparação com 2016. Para analisar diferentes fontes de energia, o BEIS utilizou como base o valor médio por megawatt ao longo da vida útil de um projeto. Os resultados indicam que para um parque de energia eólica, os custos estimados de operação chegarão a 46 libras por megawatt em 2025, contra 65 libras do estudo anterior. 7h46, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que trata do risco hidrológico na produção de energia elétrica e promove mudanças no setor para compensar hidrelétricas prejudicadas pela falta de chuvas. A legislação foi publicada no Diário Oficial da União. A lei teve alguns vetos, entre eles a parte que criava o Fundo de Expansão dos Gasodutos de Transporte e de Escoamento da Produção, Brasduto, para financiar essa infraestrutura com recursos do pré-sal, com o objetivo de expandir o sistema de dutos de gás natural para todas as capitais brasileiras. A proposta, que deu origem à lei de autoria do Senado Federal e havia sido aprovada em junho de 2019 pela Câmara dos Deputados. O texto foi definitivamente aprovado pelos senadores em agosto passado, uma vez que havia sido modificado aí pelos congressistas. 7h47, o projeto de lei 4.310/20 cria regras de proteção para o consumidor no que diz respeito à velocidade de banda larga contratada nos serviços de telecomunicação. Entre outros pontos, a proposta classifica como propaganda enganosa a prática de informar uma velocidade e prover outra menor. A proposta foi apresentada pelo deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, e tramita na Câmara dos Deputados. O texto obriga as operadoras a fornecer a velocidade efetivamente contratada por pelo menos 90% do tempo para não configurar prática abusiva. A Anatel deverá garantir que a velocidade seja efetivamente prestada e que ocorra uma cobertura uniforme do serviço de comunicação de voz e dados dentro de uma área geográfica. A proposta faz adaptações no Código de Defesa do Consumidor e na Lei Geral das Telecomunicações. 7h48, o governo de Garanhuns está promovendo audiências públicas orçamentárias. Laís Florencio explica como a população pode participar das reuniões que acontecem hoje. A Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Garanhuns está dando continuidade às audiências públicas para discussões referentes à revisão do Plano Plurianual e à elaboração da Lei de Orçamento Anual para o exercício de 2021. As audiências são abertas para a população e realizadas de acordo com todos os protocolos de segurança para reduzir os riscos de contágio pela Covid-19. As inscrições para participação estão sendo realizadas com 1 hora de antecedência da reunião, tendo limite máximo de 15 pessoas ou 30% da capacidade do espaço onde será realizada a audiência. Podem participar pessoas com idade entre 18 e 60 anos portando documento de identificação. Hoje, as discussões acontecem em 3 horários. Às 9h30 da manhã, na Escola Virgília Garcia Bessa, na comunidade quilombola do Castanhinho, e às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite, na Escola Amilcar da Mota Valença, no bairro Francisco dos Santos Figueira, conhecido também como Coab 2. As pessoas que estão classificadas no grupo de risco de contágio da Covid-19 e que não podem comparecer presencialmente, podem participar de forma virtual. Até o dia 16 de setembro, os interessados também podem enviar propostas e sugestões acessando o portal da Prefeitura de Garanhuns. Laís Florencio, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Obrigado, Laís. 7h49, de acordo aí com a Associação Americana da Indústria de Gravação, os discos de vinil superaram as vendas nos CDs no primeiro semestre de 2020. Olha aí, Dom Adolfo José, é a primeira vez que isso acontece desde 1980. Assim como outros segmentos, o mercado musical sofreu com a pandemia do coronavírus. As lojas fechadas afetaram o índice de venda em geral. Mas a compra pelos discos de vinil online corresponde a aproximadamente 376 milhões de dólares, sendo 232 milhões por parte dos vinis e 129 milhões pelos CDs. Que coisa curiosa isso, né, Renato? E atenção, viu? Amanhã, dia 15 de setembro, é dia de Nossa Senhora das Dores, padroeira de Caruaru. Portanto, a Secretaria de Administração
da cidade esclarece que será feriado municipal de acordo com a Lei 2.959 de 19 de junho de 85. Então amanhã é feriado, viu? Só lembrando aí. Feriado em Caruaru. Atenção, artistas, o governo de Pernambuco abre hoje o processo de cadastramento dos profissionais da cultura para o recebimento da renda emergencial prevista na Lei Aldir Blanc. O valor aproximado de 74 milhões de reais, repassado pelo governo federal, foi creditado no orçamento da Secretaria de Cultura nesta sexta-feira, por meio de decreto assinado pelo governador Paulo Câmara. A Lei Aldir Blanc foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no final de junho e desde então artistas, produtores e outros trabalhadores do setor cultural em Pernambuco aguardam a aplicação. A lei prevê o pagamento de no mínimo 3 parcelas de R$ 600 para esses profissionais, além de fomento às ações culturais. A inscrição para o recebimento da renda emergencial vai poder ser feita até o dia 14 de outubro, por meio do Mapa Cultural de Pernambuco no site www.lab.mapacultural.pe.gov.br. Para você que teve dificuldade aí, lá no nosso site, na Rádio Cidade, tem aí um endereço. Eu vou repetir aqui bem devagarzinho. lab.mapacultural.pe.gov.br. Está aparecendo aí na tela de quem está fazendo a experiência Rádio Cidade e nos vendo pelo YouTube. A estimativa é que 16 mil pessoas sejam contempladas com a ajuda. Fica sob a responsabilidade das prefeituras o repasse de outros 69 milhões de reais, também vindos da Lei Aldir Blanc, para a manutenção de espaços culturais e também espaços artísticos. Ai, eita, meu Deus, que a terra tremeu de novo. Outro tremor, viu? 7 horas e 52 minutos. Tremou agora. Nesse momento acaba e a câmera tremeu. Vamos embora. Em um perfil no Twitter chamado Biga resolveu promover uma enquete sobre qual seria a bandeira estadual mais bonita do país. Logo, Pernambuco entrou nos Trend Topics com muitos usuários da plataforma elegendo a bandeira local como a mais bela. Então, não é a primeira vez que o Brasil coloca a bandeira pernambucana no topo entre as mais bonitas do país. Em janeiro, um outro perfil fez uma enquete parecida e o resultado foi semelhante. A bandeira de Pernambuco é a mesma desde 1917. A cor azul do retângulo superior simboliza a grandeza do céu pernambucano. A cor branca representa a paz. O arco-íris simboliza a união de todos os pernambucanos. A estrela caracteriza o estado do conjunto da federação. O sol é a força e a energia de Pernambuco. E, por fim, a cruz traz a fé na justiça e no entendimento. Antes, em 1917, a bandeira de Pernambuco contava com mais 2 estrelas acima do arco-íris. Elas representavam também os estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, em referência à República Pernambucana. É isso mesmo, Pernambuco já quis ser um país. Acho que é por isso que a gente é tão enxerido. E teve ontem uma polêmica, viu, antes de ontem, porque um artista aqui de Pernambuco retirou a cruz e disse, olha como ficaria a bandeira sem a cruz. Aí já sabe, né? Falando da questão da religião, mas está explicado aqui que a cruz traz a fé na justiça e no entendimento. Estamos no mês de Setembro Amarelo, que faz um alerta para valorização da vida. Especialistas fazem outro alerta de que o uso excessivo de aparelhos eletrônicos pode ser prejudicial não só à visão, mas também à saúde física e mental das crianças e adolescentes. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, é recomendado até 1 hora por dia de exposição ao uso de monitores para crianças com idade entre 2 e 5 anos e 2 horas como limite máximo para crianças com idade entre 6 e 10 anos. Já para os adolescentes com idades entre 11 e 18, a indicação é de no máximo 3 horas por dia, incluindo também nesse período o tempo de uso dos videogames. E o fim de semana foi de notícias boas. Tem uma notinha aqui, Mário, você tem que ir, não pode deixar de ir rapidinho. Então, pauta 30. Estão abertas as inscrições para o programa de pós-graduação em Biologia aplicada à Saúde da Universidade Federal de Pernambuco. O programa visa selecionar candidatos para o curso de mestrado e doutorado para entrar ainda esse ano. Interessados devem se inscrever até o dia 24 de setembro por meio do formulário eletrônico disponível no site ufpe.br. Há 13 vagas para o curso de mestrado e 11 para o doutorado, além de 2 vagas adicionais para servidores da instituição nas seguintes linhas de pesquisa: biologia molecular humana e animal e produção, purificação, caracterização e aplicação de biomoléculas. Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem ter graduação ou mestrado em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. Vamos agora falar de futebol. Ontem o Sport fechou aí a boa rodada para os times de Pernambuco. E depois de um longo e tenebroso inverno, Santa, Náutico e Sport não perderam na mesma rodada. Quem vai trazer os detalhes para a gente são eles. A dupla, Vanduí Braga e Robson Nelson. Muito bom dia, Vanduí. Bom dia, Mário. Bom dia, Renata. E um bom dia a todos que acompanham o Jornal da Cidade.
Final de semana de muito futebol aqui na Rádio Cidade. E a gente começa falando logo pela Série A. Que empate precioso para a equipe do Sport, Vanduí. Que jogão, hein, Robson? Bem complicado. O Sander, que acabou sendo aí a figura negativa do jogo no primeiro tempo, mas no segundo tempo, com a entrada do Luciano Juba, o Sport acabou tendo um melhor rendimento e busca esse ponto precioso contra o Palmeiras em São Paulo. 2-2, né, o finalzinho do jogo, muita emoção e o Sport traz para casa mais um ponto na bagagem. Falando agora da Série B. 3 golaços, o Eri Santos quase que fica rouco, né, de tanto gritar gol, cada um mais bonito que o outro, hein, esse final de semana. O Náutico, que entrou em campo contra o Botafogo, jogou muito bem, a melhor partida do Náutico com o Gilson Kleina, venceu por 3-1, no primeiro tempo o jogo já estava praticamente liquidado, o Náutico fez 3-0, e aí no finalzinho do jogo o Wellington Tanque, né, ex-Náutico, acabou fazendo gol. E a vitória do Náutico aí, muito importante em seus domínios, o 3-1 contra o Botafogo de São Paulo. Na Série C, o mais querido venceu novamente e reassume a liderança do seu grupo. O zagueiro Elivelton, que chegou aí recentemente no Arruda, e o Santa vence contra o Remo, que é um rival direto aí na briga pelo top 4 aí do grupo A da Série C. E o Santa que jogou bem e se impôs, né? Se impôs com esse resultado e aí briga aí pela liderança juntamente com o Ferroviário, que ainda vai jogar nessa rodada pela Série C do Campeonato Brasileiro. Sem esquecer da Série D, a gente lembra que no próximo sábado, né, o Central estreia fora de casa diante da equipe do Jaciobá. Semana decisiva também para a equipe alvinegra. Vamos ver agora o Central, agora sim, de verdade, né? Passou agora os amistosos e agora o que vai importar é a Série D do Campeonato Brasileiro. Vão ser 14 rodadas e o torcedor vai acompanhar tudo aqui, de pertinho, na Rádio Cidade. Muito bem, a gente se encontra às 5 horas no Futebol na Cidade. Rádio Cidade. Todo mundo ouve. Todo mundo vê. Valeu, Robson e Vanduí. Passando rapidinho aqui as classificações. Na Série A, o líder continua sendo o Internacional, mesmo com a derrota de ontem, né, que ele teve aí no fim de semana. Passando os resultados primeiro. Atlético Paranaense 1, Coritiba 0. Santos 2, São Paulo 2, Fluminense 2, Corinthians 1, Grêmio 1, Fortaleza 1, Ceará 2, Flamengo 0, olha a surpresa aí, o Flamengo perdendo. Goiás 1, Inter 0, Bahia 0, Atlético Goianiense 1, Atlético Mineiro 2, Red Bull Bragantino 1, Palmeiras 2, Sport 2 e Botafogo 2, Vasco 3. O G4 aqui da Série A, Inter 20 pontos, Atlético Mineiro 18, São Paulo 18 e Vasco 17. O Sport, com esse resultado, ficou na 14ª posição com 11 pontos. Na zona do rebaixamento estão Botafogo com 9, Goiás com 8, Coritiba com 8 e o milionário Red Bull Bragantino com 7, que não ganha de ninguém nesta Série A. Na Série B, com os resultados da rodada, o G4 tem a Ponte Preta com 17, o Paraná com 17, o América Mineiro com 17, 3 clubes aí liderando com 17. A Chapecoense vem em quarto com 16. O Náutico, com essa vitória, subiu para 10º lugar com 13 pontos e, se vencer na próxima rodada, entra de vez aí pela classificação. E o Santa é líder do Grupo A com 13 pontos, líder isolado, mas o Ferroviário do Ceará joga hoje, se ganhar empata aí com o Santinha, número de pontos. O fato é que os 3 pernambucanos não perderam esse fim de semana e a expectativa agora, Renata, é toda para a estreia do Central no próximo sábado, lá em Arapiraca. E, é claro, a gente vai acompanhar de pertinho. Tem uma notícia interessante aqui, Renata, que o ouvinte manda para a gente, é o Ciro Costa. Bom dia, Mário e Renata. Tivemos uma apostadora ganhadora. Tivemos uma aposta ganhadora da Loto Fácil de Independência na cidade de Gravatá. A aposta foi uma das 50 vencedoras com 15 pontos e vai levar 2,5 milhões de reais. Gota. Ele está preocupado com o auxílio emergencial. Coisa tão boa. 7 horas e 59 minutos. A gente vai ficando por aí. Sobe aí a nossa ficha técnica, Super Rodrigo, que não dá tempo mais de nada. É bem rapidinho. Outro tremor, não senti não. Esse não. Aqui foi fraquinho. Esse foi fraquinho. Daqui a pouco a gente volta, mas é com Manhã Cidade. Bom dia a todos e uma ótima semana. Você ouviu na Rádio Cidade o programa Jornal da Cidade. A apresentação: Mário Flávio e Renata Torres.